Boa noite, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Antes de mais nada, que a graça do Senhor seja muito abundante na vida de cada um de vocês, e que nesse momento o Senhor abençoe-nos, para que a gente possa ter uma real compreensão da palavra de Deus, para que todos nós, num só espírito, numa só vontade, num só amor, possamos nos deleitar em todos os ensinos do Senhor nesta noite. Mas antes de darmos início aqui, eu convido você para se juntar comigo nesse momento em oração. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho, Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença nesse momento, não, ó Deus, para falarmos coisas que vêm de nós, e nem para tentarmos entender coisas que vêm de nós, mas para ouvirmos a Tua palavra, para compreendermos os Teus ensinos. E nesse momento, ó Deus bendito e eterno, eu peço ao Senhor que derrame de Sua misericórdia sobre nós, Sua graça. Abre, Senhor, os nossos corações, o nosso entendimento, e que nesse momento, ó Deus, o Teu Espírito Santo flua em cada um de nós. Que a Tua vontade, Senhor, se faça presente em nós. E que, ó Deus, ao começarmos aqui a ler, ao começarmos aqui a expor, Senhor, a Tua verdade, o Senhor possa me usar, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, em nome de Jesus, no nome santo dEle, é que eu te peço, e já te agradeço, ó Deus, por tudo, pois é em Cristo que eu me alegro, que eu me regozijo esta noite. Em nome dEle eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, então, dando continuidade ao nosso estudo de 1 Pedro, e fazendo assim uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos, né? E tudo aquilo que nós já estudamos do capítulo 1 até o começo do capítulo 2, que foi exposto aqui na semana passada. O apóstolo, ele fala a respeito da grande graça da salvação que nos dá através de Cristo Jesus. Ele vem especificando, ele vem falando, ele vem nos mostrando, e de uma certa forma ele vem tentando animar os irmãos e confortar, devido a todas aquelas provações, as perseguições que vinham acontecendo, né, no meio do povo naquela ocasião. Pedro, ele especifica bem para eles, né, para todos aqueles irmãos, que eles precisavam lembrar, que eles não poderiam nunca esquecer de que eles foram regenerados para uma viva esperança. Todos eles não poderiam esquecer disso. E esse regenerar da vida por uma viva esperança, ela veio através da ressurreição de Jesus. E em meio a isso, havia uma herança incorruptível, imaculada, inacessível, guardada para todos eles. Guardada para todos eles, que eles receberiam um dia, né? Que também eles foram santificados em meio a essa regeneração de Jesus, e por causa disso eles precisavam, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. E mais também, que deveríamos ter consciência vamos dizer, da velha natureza do homem, que precisava sumir, que precisava sair, para que não se vivesse mais na vontade da carne, para que se pudesse ter mais santidade, para que se pudesse fazer mais a vontade de Deus, para que se pudesse viver mais em semelhança de Jesus. Essa santidade, esse homem velho que precisava sair, nada mais era do que as vontades que tínhamos quando não éramos ainda servos do Senhor. E que também não poderíamos esquecer de que, se quisermos ser edificados, se quisermos crescer na palavra, precisamos tomar como base a genuína palavra de Deus.
a total e inerrante palavra de Deus, a pura palavra de Deus. Se quiséssemos nos edificar, se quiséssemos crescer, se quiséssemos, de uma certa forma, amadurecer espiritualmente. E não poderíamos e não podemos esquecer, que ele também nos chama a atenção e nos diz, de que Jesus nada mais é do que aquele que ao morrer na cruz, nos deu a esperança de vida eterna. Então Pedro, ele vem animando os irmãos, vem falando desta questão, e que Jesus é o único fundamento, né? Ao morrer, ao se entregar, a dar a sua vida, ele é o único fundamento. E ele conclui, no todo decorrer dessa carta até agora, ele termina no versículo 9 do capítulo 2, dizendo que nós somos raça eleita, nós somos um sacerdócio real, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, e que temos uma finalidade. E qual finalidade seria essa? De proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que agora nós somos filhos, nós somos povo de Deus, nós somos alcançados pela misericórdia de Cristo Jesus. Então Pedro, ele vem fazendo toda essa narrativa nesses dias que nós já estudamos, né, nesses capítulos que já passaram, e hoje, dando continuidade ao estudo doutrinário da carta de 1 Pedro, nós vamos ver do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17, nós vamos fazer essa exposição, certo? E nós iremos dividir aqui em duas etapas, né? A primeira etapa, que compreende do versículo 1 ao 12, onde vai falar da ação do servo em relação ao mundo, né? Da ação do cristão em relação ao mundo. E do versículo 13 ao versículo 17, nós vamos falar da ação do cristão diante da sociedade, diante das autoridades. Então Pedro, ele vem muito forte falando dessa questão, ele vem exortando os irmãos, ele vem chamando a atenção para muitas coisas que acontecia naquela ocasião, e claro, não é diferente hoje, né? No nosso meio cristão, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então capítulo 2, a partir do versículo 11, a palavra de Deus diz assim, peço que você acompanhe comigo essa leitura. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por eles, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Amém? Então, Pedro, ele, como eu já disse, ele vem animando os irmãos, ele vem ajudando, ele vem falando, ele vem tentando fazer com que eles se mantivessem firmes nessa caminhada, se mantivessem firmes na perspectiva de que um dia eles estariam com Cristo na eternidade. Mas enquanto eles estavam aqui, eles precisavam observar algumas coisas, eles precisavam ver algumas coisas, e eles precisavam ter uma ação diferenciada daqueles que não professavam e não professam a fé em Cristo Jesus. Então a ação do servo em relação ao mundo é o que fala no versículo 11 e versículo 12, né? Quando ele diz: amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. É interessante que, se nós voltarmos um pouco no versículo 9 do capítulo 2, até eu comentei aqui no início, Pedro, ele diz que nós somos povo de Deus, que nós somos uma nação santa, nós somos uma propriedade exclusiva de Deus.
Mas apesar de sermos povo de Deus, aqui nesse mundo nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós somos estranhos a isso aqui, porque na realidade a nossa pátria ela é celestial. Nós estamos aqui, mas não somos parte disso aqui. Nós somos um povo que simplesmente peregrinam aqui. Então nós podemos dizer e até pensar que nós temos duas pátrias. Nós temos duas pátrias. A primeira é a pátria do reino de Deus. Nós somos, nós temos uma cidadania celestial. Porque ele está dizendo que nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos uma cidadania celestial. Mas também nós somos cidadãos terrenos, nós moramos aqui. Então nós temos uma cidadania terrena. Então nós podemos dizer que temos duas pátrias, Mas uma coisa nós precisamos compreender, é que a nossa cidadania terrena, ela é passageira, ela é provisória. Nós somos residentes temporários disso aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós não fomos feitos para vivermos aqui. E Pedro nos faz lembrar isso no versículo 11. Ele diz: eu exorto vocês a prestar atenção que vocês são peregrinos e forasteiros. Pedro, ele nos mostra isso. Nós não somos daqui. E por não sermos daqui, nós precisamos nos abster de algumas coisas. Nós precisamos deixar de lado algumas coisas que não condizem e nunca vão condizer com a vontade de Deus. E isso me faz lembrar Daniel, um jovem, está lá no capítulo 1 do livro dele. É interessante que Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, e ao ser levado cativo para a Babilônia, o rei disse: olha, pega os jovens que foram cativos aí, junta os de aparência melhores, tragam eles e alimente-os com a ração do rei, ou seja, aquilo que o rei come, aquilo que está na mesa do rei, aquilo que está de melhor para nós, dê a esses jovens, para que eles fiquem melhor, com aparência bem melhor do que o que eles têm. Mas Daniel disse algo interessante. Daniel disse para aquele homem que cuidava deles, que tomava conta deles, disse: olha, não me dê dessa iguaria, não, eu não quero me contaminar com a iguaria do rei, eu não quero. Mas aquele homem ficou muito preocupado, aquele chefe dos eunucos ficou muito preocupado e disse: como eu posso fazer isso? Se eu não lhe alimentar do jeito que o rei mandar, eu vou morrer, eu vou perder a minha cabeça. Mas Daniel disse para ele assim: não, pelo menos faz um teste durante 10 dias. E assim ele fez. Durante 10 dias Daniel passou a se alimentar diferente e não comia da iguaria do rei. E ao final dos 10 dias, a aparência de Daniel era muito superior à aparência daqueles jovens que comiam da iguaria do rei. E sabe, irmãos, olhando para isso aqui, nós podemos perceber que as iguarias do mundo, as coisas do mundo, por melhores que elas aparentam ser, por mais que elas venham encher os nossos olhos, elas não são o que nós precisamos. Porque a iguaria que nós precisamos são as iguarias celestiais, são aqueles que vêm de Deus. Nós não somos de forma nenhuma desse mundo, nós somos forasteiros. A nossa alma, o nosso espírito sempre serão alimentados com as iguarias celestes. E é isso que nós precisamos trazer como pensamento vivo em nossos corações. Aquele povo estava querendo, aliás, devido à dificuldade que eles passavam, que eles estavam vivendo, talvez eles estivessem querendo abraçar aquilo que não era de Deus. Então Pedro, ele vem exortando nessa questão, Pedro vem ensinando nessa questão, e como ele bate aqui, ele diz que vocês devem se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, que fazem guerra contra o espírito. Essas paixões carnais são os desejos do corpo. Essas paixões carnais, que embora legítimas, elas de uma forma
nós tendemos a satisfazê-la de todo e qualquer jeito. Essas paixões carnais, elas vêm sobre todos nós porque elas são legítimas, elas são reais, elas estão em nossas vidas. Essas paixões carnais, elas são impulsos, determinação, são de fazermos a vontade do nosso corpo. Nós às vezes temos desejo de suprir algumas necessidades, por exemplo, descanso, bebidas, comidas, prazeres, alegrias, sexo, tudo isso são coisas que nós temos desejos. Mas às vezes se quer fazer isso a qualquer preço, às vezes se quer fazer isso de uma forma que supre, que venha a ser a melhor coisa, ou seja, que eu preciso, que eu necessito, que eu não vou viver sem isso. Mas não é a razão de nossa vida, não é o ponto primordial de nossas vidas, porque esses desejos, eles são legítimos, sim, são reais. Por exemplo, a fome, ela é um desejo legítimo, o impulso sexual é um desejo legítimo, mas eles têm que ser satisfeitos da forma correta, com a pessoa correta, no tempo correto. Então é isso que nós precisamos entender, é isso que de uma certa forma muitos não entendem, muitos abraçam e querem viver suas vidas dissolutas. A paixão carnal é quando se satisfaz os desejos da carne, que são legítimos, mas no tempo errado, com a pessoa errada, da forma errada. Então Pedro, ele vinha batendo nisso, ele vinha chamando a atenção a isso, porque de uma certa forma isso acontecia dentro da igreja, isso acontecia no meio do povo. E essas paixões, Pedro diz que elas fazem guerra contra a alma, elas acabam com o nosso espírito. Essas paixões, elas fazem parte desse mundo nos quais nós somos forasteiros, elas são disso aqui, elas envolvem tudo isso aqui. E uma coisa que nós precisamos estar muito atentos é não nos envolvermos com as coisas daqui, porque nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos forasteiros aqui. E essas paixões, na realidade, elas tendem a nos tirar a essência celestial, a não vermos a beleza e a majestade de Jesus. E isso, amados, cria de uma certa forma um conflito interno em cada um de nós, porque, como eu disse, nós temos duas pátrias. Uma pátria, ela é espiritual, ela é celestial, e a outra pátria, ela é terrena. Então uma luta intensa, uma luta muito grande entre o espírito e a carne. Por isso Pedro vem exortando e vem tentando animar esses irmãos, as quais passavam por situações adversas e parecidas. E isso é o resultado da nossa dupla cidadania. Nós temos duas pátrias. Agora, talvez você possa dizer: e agora, se eu tenho duas pátrias, como é que eu vou fazer? Nós não podemos dizer: vou me suicidar para poder ir para a glória, para a pátria correta. Não, mas nós podemos, com a ajuda de Jesus, nós podemos, fazendo a vontade de Deus, superarmos a carne e elevarmos o nosso espírito. Então é isso que Pedro vinha aqui tentando dizer para esses irmãos. Então, sendo forasteiros, sendo peregrinos nesse mundo, como todos nós somos, nós precisamos aproveitar o tempo curto que existe para nós, fazendo ou agradando de uma forma completa e geral a Deus, porque nós não fomos criados para vivermos dissolutamente, nós não fomos criados para fazermos a vontade da carne, nós fomos criados para glorificar a Deus, nós fomos criados para honrar a Ele com as nossas vidas. E era isso que Pedro estava aqui ensinando a essa igreja, estava dizendo a esses irmãos: se abstenham, deixem de lado, fujam das paixões, renunciem ao pecado, porque isso aí vai levar vocês para a morte. Essas coisas afetam a alma, prejudicam o lado espiritual, não nos deixa ver a essência da graça de Deus, não nos deixa participar com Deus do reino celestial. Era isso que Pedro estava tentando animar os irmãos a fazerem. E quando eu trago isso para nós, para as nossas vidas, nós também podemos
passar por situações parecidas e ver que há algo melhor, que existe uma coisa melhor do que aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor todos os dias. Porque é bem verdade que o mundo passa por situações complicadas e adversas, mas como eu disse, nós não somos parte desse mundo, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, a nossa pátria é celestial. Amém? Então, em segundo lugar, Pedro aqui, ele vai dizer no versículo 12, que vocês sendo forasteiros, fujam, saiam das paixões carnais, que fazem guerra, luta contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, em segundo lugar, o que nós devemos ter, o que nós devemos fazer, é ter um comportamento exemplar. Aqui, nós somos peregrinos e estrangeiros, como eu já falei. Aqui, não é a nossa pátria, porque a nossa pátria ela é celestial. Então, o que nós fizermos de errado irá repercutir na nossa cidadania. O que nós fizermos de errado aqui, o mundo vai estar vendo, as pessoas vão estar observando, as pessoas tendem a nos julgar, as pessoas nunca vão nos julgar por aquilo que nós dissermos, por aquilo que nós falamos, mas eles vão nos julgar por aquilo que nós fazemos, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento. As pessoas vão nos julgar e vão estar olhando as nossas atitudes. Quando o mundo olha para nós, eles querem ver a expressão de Jesus. Quando o mundo olha para mim e para você, eles querem ver a glória de Deus. Eles querem ver toda a ação do Senhor em nossas vidas. Então era isso que Pedro estava dizendo: olha, se abstenham das paixões carnais, porque elas fazem luta, fazem guerra contra a alma. E mais, tenham um comportamento exemplar. Não façam o que o mundo faz, não vivam o que o mundo vive. Vocês são separados, vocês são nação santa, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Era isso que Pedro estava dizendo aqui para aqueles irmãos. Então, já que somos peregrinos, já que somos forasteiros, já que nós somos representantes do reino de Deus, nós devemos dar bom exemplo. Nós devemos. O crente, os servos do Senhor, eles precisam andar em retidão, eles precisam trilhar o caminho que Jesus trilhou, eles precisam andar de uma forma diferenciada, como o mundo anda, como o mundo vive. E aqui, nesses dois pequenos textos, inclusive, nesse versículo 12 aqui, Pedro ele está dando a estratégia para pregar o Evangelho, porque, amados, só se prega o Evangelho com vidas santas. Nós não podemos e nunca vamos pregar o Evangelho para ninguém vivendo em pecado, porque as pessoas nos veem, as pessoas nos observam, as pessoas estão atentas às nossas ações. Então, se você vai falar de Jesus, esteja vivendo naquilo que Jesus ensinou. Se você vai pregar o Evangelho, esteja com o Evangelho no seu coração, viva o reino de Deus, porque senão não se prega o Evangelho. Se nós tivermos um bom comportamento, se nós somos pessoas que falamos as coisas corretas, que somos pessoas que a nossa palavra é sim, sim, é não, não, as pessoas não vão ter do que nos criticar, não vão ter do que falar mal. Porque uma coisa interessante, muitos falam mal dos cristãos, muitos, mas se o camarada vive uma vida correta, por mais crítica que ele receba, mais cedo ou mais tarde, as obras boas, elas serão observadas, elas serão vistas, porque as pessoas veem, elas vão perceber que criticaram e que falaram, mas erraram, porque aquelas pessoas não davam motivo para se falar, para se dizer algo, porque o procedimento
nosso, correto e íntegro, irá calar a boca dos críticos e dos ímpios. Se nós vivemos uma vida reta, se nós vivemos uma vida em retidão, uma vida segundo os preceitos de Deus, uma vida a qual Jesus nos ensinou, se nós vivemos essa vida, por mais que se falem, por mais que se critique, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão entender e vão compreender que os seus julgamentos eram errados. Mas para isso, tem que ter um viver santo. O testemunho do cristão precisa ser a base da visitação. Observe que aí no versículo 12, ele vai dizer assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como malfeitores, observando-vos em boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o testemunho do cristão, na realidade, ela é uma base para o dia da visitação. Ou seja, se Deus decidir visitar o ímpio através do evangelho, através da pregação da palavra, se Deus decidir ir lá naquele ímpio, se ele decidir fazer essa visita a ele, e esse ímpio, esse gentio vir a se converter, com certeza ele vai glorificar a Deus dizendo assim: eu critiquei aquele fulano lá, eu disse muitas coisas sobre aquela pessoa lá, mas depois que eu escutei o evangelho e eu me converti a Deus, eu vi que tudo aquilo que eu dizia era mentira, tudo aquilo que eu pensava daquele grupo, daquelas pessoas, era errado, porque hoje eu estou com eles e sei o que eles fazem, hoje eu estou aqui vivendo com eles e sei a quem eles professam, e sei o Deus que eles servem, porque eu hoje também sirvo a esse Deus. Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós, de uma certa forma, temos como ação para o mundo, ela é uma base para o dia da visitação, para o dia que o Senhor visitar aquela pessoa, Ele vai lembrar, Ele vai se converter e Ele vai testemunhar: foi por causa de fulano, da sua vida, das suas ações, que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Quantos de nós podemos estar hoje vivendo essa realidade? Porque eu me lembro muito bem que eu não queria nem passar numa calçada que um crente passasse, eu queria dobrar uma rua quando eu via um, porque na realidade nós somos assim. Nós muitas vezes falamos e criticamos do que nós não conhecemos, nós não queremos aquilo porque as pessoas dizem que é errado, as pessoas dizem que tal e isso, e a gente às vezes vai junto com a enxurrada, com a multidão. Mas quando nós conhecemos a fundo, quando nós mergulhamos nessa palavra e conhecemos a Jesus, a gente começa a perceber e ver que realmente o viver com Cristo é superior a tudo quanto nós possamos imaginar. Amém? Então, Pedro, ele vem falando essas coisas, e ele vem pedindo aos irmãos que eles sejam, de uma certa forma, exemplo, né? Vivam com exemplo, sejam exemplo, porque infelizmente algumas críticas são tecidas no meio da igreja cristã, e muitas são de fato merecidas em nosso meio. Há muitas críticas que têm fundamento, e nós somos conhecedores disso. Muitos são acusados de mercenários, né? Porque querem tomar aquilo que o povo tem, querem de uma certa forma rastar tudo que o povo tem. Muitos são taxados de divisionistas, porque racham igrejas no meio, expulsam irmãos para acolá e para outro lado, são tratados assim. Muitos são chamados de falsos profetas, porque não pregam as verdades de Deus, porque pregam o engano para o povo, porque ensinam aquilo que Deus não está mandando eles ensinarem. Infelizmente há sim críticas que cabem, que existem. Há muitos no meio cristão que são aproveitadores da fé do próximo, que são aproveitadores daqueles que são menos esclarecidos. Há muitos que causam escândalos no meio da igreja. Então o mundo realmente
vai criticar, o mundo vai falar, e isso, irmãos, infelizmente, nos causa vergonha, porque nós sabemos que no meio cristão, sim, existem essas coisas, e essas críticas muitas vezes procedem, mas a vontade de Deus é que o caminho para calar a boca dos críticos nada mais é do que uma vida exemplar. Se nós tivermos uma vida exemplar, nós fecharemos a boca dos críticos. Se nós tivermos uma vida exemplar, nós seremos espelho no nosso trabalho, nós seremos espelho na escola, na faculdade, nós seremos espelho no trânsito, nós seremos espelho no meio da nossa vizinhança. Se nós vivermos de fato e de verdade esse exemplo a qual a Bíblia nos ensina, a qual Pedro está falando aqui para esse povo, se nós vivermos isso, com certeza iremos calar a boca dos críticos, porque não tem coisa pior do que uma crítica fundamentada. Agora, uma crítica infundada, né? Ela precisa acontecer, mas no momento em que nós somos exemplo. Então, a ação do cristão com relação ao mundo, né, é essa. A ação é essa. Nós somos peregrinos e forasteiros e devemos nos abster das paixões carnais. Nós devemos deixar de lado isso aí. Nós devemos não abraçar isso aí. E que também nós precisamos ter um comportamento exemplar, pois nós somos cidadãos celestial. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E o que nós fizermos aqui vai refletir no Evangelho. Irmão, se você tem a tendência de pregar o Evangelho, seja para o seu filho, seja dentro da sua casa, seja um irmão de bom exemplo. Seja um irmão que foge das paixões do mundo. Seja um irmão dado, entregado, envolvido nas mãos de Jesus. Então esse nada mais é do que a ação do cristão em relação ao mundo. Então nós podemos perguntar: como nós estamos vivendo em relação ao mundo, né? De que forma nós estamos caminhando? Como as pessoas nos olham? Como as pessoas nos criticam? Será que elas nos criticam de verdade? Quando as pessoas olham para mim, o que elas dizem? Porque essa pergunta eu preciso fazer, você precisa fazer para você. Será que o meu vizinho me vê como um servo de Deus? Será que o meu colega na escola, ele me vê como alguém que realmente vive o reino de Deus? Como alguém que é cristão de fato e de verdade? Essa pergunta precisa nos incomodar. Porque se nós não estamos de uma certa forma incomodando o mundo, é porque nós estamos nos moldando ao mundo. Se nós vivermos uma vida em comodismo com as coisas do mundo, o que vai acontecer é que o mundo vai tentar invadir a igreja. Nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdócios reais, e nós temos uma finalidade: de proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Essa é a função do cristão em relação ao mundo. Isso é o dever de todos nós. Mas em segundo lugar, o servo, ele precisa ter uma ação diante da sociedade e das autoridades. Versículo 13, ele vai dizer o seguinte: sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Aqui Pedro, ele estende a orientação dos servos ao relacionamento com a sociedade, com o Estado, com as autoridades. Ele vai muito mais além.
Provavelmente, no período em que Pedro escreveu esta carta, Nero ele era o imperador, né? Nero ele foi um dos imperadores mais cruéis que houve, né? Que perseguiu, que matou, né? Nero foi o imperador que trouxe a primeira grande perseguição ao povo de Deus, e foi pela autoridade de Nero que Pedro foi morto, né? Que Pedro morreu. E há uma fonte que diz, que não é muito confiável, que Nero ele trocou fogo em Roma porque ele queria construir um monumento, uma cidade que homenageasse o seu nome, e ela chamaria-se, se não me falha a memória, Nerópolis. Era Nerópolis, essa cidade que ele queria construir. Só que o plano dele, o tiro dele saiu pela culatra, porque foi descoberto. Então, quando isso foi descoberto, ele tocou fogo em Roma e culpou os cristãos. E ao fazer isso, se desenvolveu a primeira grande perseguição contra o povo de Deus acontecido em Roma. Então os cristãos foram presos, eles sofreram, eles foram jogados nos coliseus, eles foram condenados, eles foram embebidos em óleo, amarrados pelo meio em estacas e foram acesos, acendiam eles vivos para clarear, né, as arenas à noite, para poder ter aquelas lutas, né? E as mortes eram terríveis. A grande perseguição contra o cristianismo se desencadeou, né, aí. E Nero era um imperador, ele reinava absolutamente, não tinha ninguém que pudesse ir contra ele. Então, para governar o seu império, ele enviava governadores, procônsul, ele enviava oficiais, procuradores, pretores, ele mandava essas pessoas a todas as províncias para poder, de uma certa forma, governar, exercer o governo nas províncias e manter a paz, a ordem, cuidar da justiça e recolher os impostos a qual iriam para Roma. Mas o que Pedro está dizendo aqui, nos versículos 13 e versículo 14, é que o cristão deveria se sujeitar a toda a instituição humana. O cristão deveria se sujeitar a isso, ele deveria obedecer, quer seja como soberano, quer com autoridades enviadas, mas os cristãos eles deveriam se submeter a essas autoridades. E interessante que ele não está dizendo aqui que a sujeição, né, tinha que ser incondicional e absoluta. Ele não está falando isso como se o cristão não tivesse uma outra opção, como se o camarada fosse obrigado a abraçar tudo que o imperador estava dizendo. Ele não deveria seguir toda e qualquer determinação que o imperador dissesse, que o imperador falasse. Ele não deveria seguir, mas se ferisse os princípios de Deus. Se tivesse alguma coisa que o imperador viesse colocar como regra para que eles fizessem, ferindo os preceitos de Deus, eles não iriam seguir. Pedro vai dizer mais na frente, ele vai falar um pouco mais sobre esse assunto, talvez nos capítulos seguintes, que o cristão é livre de tudo e de todos, para ser escravo de Deus. Então, mesmo que as autoridades competentes da época direcionassem eles para fazerem algo, para se subjugarem ao mandato deles, eles deveriam sim se submeter. Mas se alguma coisa ferisse os princípios de Deus, eles não estavam de forma nenhuma autorizados a obedecer, porque a lealdade final do cristão é Cristo Jesus. Irmãos, nós vivemos numa sociedade e o governo diz as suas coisas, o governo fala as suas coisas, mas quando ela fere os princípios cristãos, quando ela fere aquilo que o Senhor nos ensina, quando ela vem de contra as coisas de Deus, essas autoridades não devem ser obedecidas pelo povo de Deus. Nunca, jamais, não pode, não deve. Os preceitos de Deus não podem ser feridos. Nós não podemos nos esquecer disso. Aquilo que vem de encontro à palavra de Deus
deve e tem que ser repudiado por todos nós. Nós não somos obrigados a aceitar essas coisas. Observe que hoje as pessoas estão querendo criar um novo modelo de família, mas isso vem de encontro à palavra de Deus, isso bate de frente com os princípios de Deus, e nós vamos abraçar isso? De forma nenhuma não, de forma nenhuma não vamos, porque o nosso credo de fé está em Cristo Jesus. A nossa vida é pautada naquilo que Deus nos ensina através das Escrituras. As autoridades e o Estado, se decretar uma lei que venha nos obrigar a bater de frente com Deus, de forma nenhuma nós iremos abraçar, nós iremos acatar. Olha o exemplo dos dois amigos de Daniel. Os dois amigos de Daniel, eles deveriam adorar a imagem de Nabucodonosor, mas eles preferiram ser jogados na fornalha de fogo acesa, do que se dobrar e adorar a imagem de um homem. E a mesma coisa aconteceu com Daniel. Daniel, na realidade, ele não podia orar a Deus, ele não podia fazer nenhuma petição a Deus que não fosse ao imperador, mas ele não estava nem aí para essa lei, porque essa lei não condizia com os princípios de Deus. Aqui Pedro está dizendo: olha, sujeitem-se a toda autoridade humana, mas por causa do Senhor. Então, se Daniel atendesse ao apelo do imperador, dizendo: não ore mais a Deus, e ore a mim, todas as petições não podem ser feitas ao teu Deus, tem que ser feita a mim, isso não é princípio de Deus, isso não vem do Senhor. Então Daniel refutou, Daniel não fez, e Daniel continuou orando a Deus, e foi jogado na cova dos leões. Os apóstolos, quando eles foram ameaçados para não falar sobre Jesus, para não pregar sobre o nome de Jesus lá em Jerusalém, o que foi que o próprio Pedro disse? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. As autoridades têm seus conceitos, mas quando elas ferem o princípio de Deus, esses conceitos não são vistos e não são respeitados pelos cristãos. Quando nós vamos a Êxodo, aliás, quando nós voltamos ao Antigo Testamento, né? Quando o povo de Deus ainda estava cativo, o rei do Egito, ele chamou as parteiras e disse que todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. Mas o que foi que as parteiras fizeram? Desobedeceram a eles, porque não era princípio de Deus matar o seu povo, não era. E lá ainda vai falar que Deus fez o bem para aquelas parteiras por ter desobedecido a Faraó. Então, quando as autoridades religiosas é contra Deus e querem fazer o que Deus querem nos fazer desobedecer a Deus, nós devemos desobedecer às autoridades, porque como Pedro diz, antes importa servir a Deus do que aos homens. Amém? Então, quando Pedro diz aqui que devia se sujeitar à instituição humana, às autoridades enviadas por elas, era para quê? Para que as autoridades viessem castigar os malfeitores. Observa aí o que ele vai dizer bem aqui, ó. Versículo 3: sujeitavos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, as autoridades religiosas aqui, elas traziam vinham com essa forma de ação para o povo, mas porque havia, de uma certa forma, uma necessidade de correção dos malfeitores e, de uma certa forma, para elogiar aqueles que praticavam o bem, que faziam boas obras, que faziam boas coisas, né? Então aqui Pedro, ele vem dizendo e vem mostrando o quão era necessário seguir sim a essas ordens, mas da forma correta, da forma em que não ferisse, né, aos preceitos de Deus. Meu irmão, muito obrigado. Muito bem. E em meio a isso, em meio a essa
aquilo que Pedro está dizendo aqui, nós precisamos concluir, irmãos, de que, claro, como nós somos peregrinos aqui, nós estamos apenas passando um momento aqui, que nós precisamos nos abster de algumas coisas, e que nós precisamos sim atentar para o respeito às autoridades, porque às vezes, irmãos, a gente tem visto tanta coisa, a gente tem observado tantas injustiças, e às vezes, por ver isso, a gente quer às vezes se intrometer, quer dizer alguma coisa, quer falar. Não vamos falar daquilo que nós não estamos autorizados a falar, não vamos comentar aquilo que nós não sabemos. As autoridades existem, mas enquanto elas não ferem os princípios de Deus em nossas vidas, nós precisamos obedecê-las. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos manda a fazer. Muito bem, e quando nós chegamos ao versículo 15, ele diz o seguinte: porque servir as autoridades, porque é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, né? Ele está dizendo aqui, ele estava dizendo que pela prática do bem nós iremos calar a boca dos insensatos, dos ignorantes, daqueles que falavam do que não conheciam, daqueles que estavam criticando sem conhecer o contexto do povo de Deus, porque havia sim uma prática de crítica com relação aos servos de Deus. Havia alguém que apontava os servos, que apontava os crentes, e mais uma vez Pedro está dizendo, somente pelo bom comportamento e a prática do bem, nós podemos calar a boca dos pagãos, dos injustos, dos críticos. Voltando novamente aqui para o versículo anterior, porque quando nós nos comportamos bem, as pessoas não têm o que dizer, não têm o que falar. Então, irmãos, olha, é algo interessante, é algo que nós precisamos trazer como um ensino muito especial para as nossas vidas, para vivermos isso, para estarmos nesse contexto. Primeiro a gente precisa se abster dessas coisas, mas que não agradam a Deus, que fogem ao padrão de Deus, mas não podemos negligenciar, de uma certa forma assim, as autoridades, né? Precisamos viver debaixo dessa autoridade sim, porque, olhe bem, preste bem atenção uma coisa, as autoridades existem para colocar regras, as autoridades existem para que haja uma ação correta, as autoridades existem para que a coisa não fuja do contexto das coisas corretas. Às vezes elas agem até erradas, sim, agem sim, mas enquanto não fere os princípios de Deus, nós não podemos nos rebelar contra essa autoridade. E no versículo 16, Pedro aqui, ele vai dar 3 maneiras de como praticar o bem e calar a boca do ímpio. Ele vai dizer assim, ó: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro aqui, ele está explicando assim, de uma certa forma, o versículo 13, ele está voltando aqui para a sujeição, né? Sujeitai-vos às autoridades, como diz no versículo 13, ele vai dizer: sujeitai-vos a todos, a toda a instituição, sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor. Então, explicando o versículo 13, ele usa o versículo 16, ele diz: como livre que sois, vocês vão se sujeitar às autoridades, porque vocês são livres, porque vocês são livres em Cristo Jesus, porque Jesus libertou vocês. Vocês vão se sujeitar às autoridades voluntariamente, porque vocês querem, porque Deus quer que vocês façam isso. Vocês vão se sujeitar às autoridades não porque vocês são escravos delas, mas porque vocês são livres em Cristo Jesus. Então, aqueles que são livres em Cristo Jesus, eles obedecem às leis, eles não fogem às leis, eles não batem de frente com a lei do homem, porque na realidade,
O homem cria suas leis no padrão de Deus, naquilo que Deus tem ensinado. E Jesus, ele nos libertou do mal, ele nos libertou do pecado, da morte, da condenação. Ele nos deu um pacote disso aí. Então, por amor a Deus, por amar a Deus, nós nos sujeitamos às autoridades. Amém? E ele vai dizer aí, ele diz que devemos nos sujeitar às autoridades humanas por causa do Senhor, por causa de Deus. Em segundo lugar, devemos nos sujeitar às autoridades, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Ou seja, não use essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Nós somos livres para fazer o bem, nós somos livres em Jesus, mas para não viver em pecado, para não vivermos isso. E Pedro aqui, ele está advertindo, porque talvez alguns grupos cristãos estivessem fazendo isso, né? E interessante que até os gnósticos, que já estavam começando naquela época, eles usavam a salvação em Cristo como desculpa para praticar todo tipo de imoralidade sexual, para praticar todo tipo de imoralidade que vinha na telha aí. E por isso eles não reconheciam, né, de uma certa forma assim, essa autoridade de Deus na vida deles. Não reconheciam. Outro grupo que se levantou talvez na questão lá de Pedro, e por causa disso ele exorta, eram os judeus, que eles diziam que seguiam a lei de Deus. Eles seguiam a lei de Deus e não seguiam a lei dos pagãos, a lei dos ímpios, e por isso eles não reconheciam o imperador, eles não reconheciam a lei, e viviam sempre em revolução contra os romanos. Era uma briga horrível, porque eles não queriam se submeter às autoridades, né? E então havia vários grupos cristãos naquela ocasião. Judas capítulo 4, aliás, Judas versículo 4, né, que só tem um capítulo de Judas, ele vai dizer que alguns aí que transformaram a liberdade, que transformaram a liberdade da graça de Deus em libertinagem. Judas ele vem batendo nessa questão, ele vem falando desse contexto, né? Porque muitos viviam dissolutamente. Em Gálatas, Paulo diz, em Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer que, cuidado, para que vocês não usem a liberdade para a prática do pecado, porque, meus irmãos, é algo aqui destruidor. Tem muitas pessoas que se escondem de trás da profecia da sua fé, né? Do professar da sua fé, para fazer coisas erradas, para viverem vidas que pecados escondidos. Nas 7 cartas escritas em Apocalipse, né, Jesus menciona os seguidores de Jezabel, os seguidores de Balaão, os nicolaítas. Jesus fala desse povo, e esse povo era tudo dentro da igreja. Esse povo estava dentro das igrejas, e não é diferente. O povo de Deus é misturado a tudo isso, né? Então, esses 3 grupos que Jesus cita aqui, na realidade, os cristãos eles diziam que os cristãos podiam participar no templo pagão, comer das comidas sacrificadas a ídolos. Os cristãos podiam participar das moralidades religiosas, eles podiam fazer tudo isso, não tinha nenhum problema, eles estavam salvos, eles já tinham alcançado a Cristo Jesus. Então eles pregavam sobre essa questão. Eles usavam a liberdade como desculpa para viver uma vida de imoralidade. Então é isso que Pedro vem batendo, é isso que Pedro vem dizendo, porque esses grupos já existiam e também acontecem hoje. Nós sabemos que grupos assim estão envolvidos no meio do povo de Deus. Então sujeitavam as autoridades. Em terceiro lugar, ele vai dizer: vivendo como os servos de Deus, vivendo como os servos de Deus. Versículo 16. Somos livres, eu e você, nós somos livres. Nós somos livres para fazermos a vontade de Deus. Nós não somos livres para fazermos as nossas vontades, para fazermos aquilo que nós queremos, para fazermos aquilo que vem à nossa mente. Não, nós não somos livres para isso. Nós somos livres para acatarmos a vontade de Deus. Essa é a sublime liberdade que nós recebemos, fazer a vontade de Deus, porque nós somos livres, irmãos, de nós mesmos. Nós somos livres do pecado do mundo, nós somos livres da morte eterna, nós somos livres da escravidão da vida,
para nos colocarmos como escravos de Deus. Porque a escravidão em Deus, a escravidão em Cristo Jesus, é a liberdade que eu e você temos para prosseguirmos, para continuarmos. Amém? E para concluir, ele vai dizer no versículo 17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Aqui, Pedro usa 4 deveres que os cristãos têm para se portar diante do mundo, no meio da sociedade e diante do Estado. Então Pedro vai dizer: tratem todos com respeito e honra. O servo de Deus, o cristão, ele deve tratar as pessoas com respeito e com honra, seja ela quem for, seja um bêbado, seja uma prostituta, seja um ladrão, seja um viciado, seja quem for, ele precisa ser tratado com respeito, ele precisa ser tratado com honra, porque aquela pessoa ali, quando ela receber a Cristo Jesus, ela será um novo homem, ela será uma nova mulher. Amém? Por isso precisa ser tratado como honra. Em segundo lugar, ele vai dizer: amem a comunhão dos irmãos, amem a igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos ardentemente lutar contra as dissensões que acontecem muitas vezes no meio do povo de Deus. E essas dissensões, essas intrigas, essas desavenças, elas precisam ser tratadas com Cristo Jesus nos nossos corações. Não há uma outra forma. Não existe forma de perdão, não existe forma de mudança de vida sem Cristo, não existe. Se nós tivermos Cristo no coração, se nós estamos vivendo a essência desse evangelho, se nós estamos vivendo como servos do reino, se nós estamos vivendo como filhos que professam a Deus, se nós estamos vivendo como luz, como sal deste mundo, nós não podemos ter dissensão entre nós. Nós não podemos viver intriga no meio de nós. Não podemos, de forma nenhuma não podemos. Devemos tratar e viver em comunhão íntegra e correta uns com os outros. É isso que ele está dizendo aqui: tratai com honra e amai os irmãos. Então, se eu te amo, eu não vou brigar com você, eu não vou criar uma desavença com você. Eu posso até não concordar muitas vezes com algumas atitudes suas, eu posso até muitas vezes não concordar, vamos dizer, com algo que você possa vir dizer, com a opinião sua. A sua opinião pode ser diferente da minha, eu posso não concordar, mas eu tenho que te respeitar e tenho que te amar, porque tu é meu irmão. Amém? Em terceiro lugar, ele vai dizer: temam a Deus, que é a autoridade absoluta. Temei a Deus. Irmão, nós precisamos, escute bem o que eu vou dizer aqui, já estou pertinho de encerrar. Nós precisamos acatar as autoridades, nós precisamos respeitar as autoridades, sim, porque é mandamento. Mas escute, somente Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Somente Deus nós devemos temer. Temam ao Senhor. E quando nós abraçamos esse temor a Deus, sabe o que é que nós fazemos? Nós perdoamos, nós amamos, nós rejeitamos o pecado, nós não deixamos desavenças se interpor no nosso meio, nós não deixamos o inimigo minar a nossa comunhão, nós não abrimos espaço no nosso coração para a inverdade do mundo, nós não abrimos espaço em nosso coração para que o inimigo nos use e atue e nos separe, porque nós somos um corpo vivo e Cristo Jesus é o cabeça desse corpo. Amém? E por último ele vai dizer: respeite o rei como autoridade colocada por Deus. Honrai o rei. Honre as autoridades, sim, honre, mas o temor é só no Senhor. Amém? Então, irmãos, nós aprendemos muito com a palavra de Deus.
quando nós somos atentos aos ensinos de Deus, quando nós somos atentos àquilo que Deus tende a nos dizer, a falar conosco através da nossa caminhada, e isso todos vocês são testemunhas, de que quarta-feira após quarta-feira, nós estamos aqui em cultos de doutrina, nós estamos falando dos preceitos de Deus. E hoje aqui Pedro vem dizendo: se abstenham das coisas do mundo, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos, não vivam isso aqui, porque isso aqui mata a alma de vocês, é um conflito interno, isso aqui destrói a vida espiritual de vocês, não caminhem por esse viés, não vão por aí, venham por esse lado aqui. Ele vem ensinando, ele vem exortando, se livrem dessas paixões, dessas coisas mundanas. Mas também ele vai dizer: trate bem as autoridades, contanto que elas não firam o padrão de Deus, que elas não digam que você tem que esquecer Deus para fazer a vontade dela, não, façam isso não, mas olhem e acatem e respeitem as autoridades. Irmão, nós somos servos de Deus, e nós precisamos caminhar como os servos de Deus, amém? Então que Deus abençoe a sua vida, e que nós possamos sempre nos lembrar de quem nós somos, qual é o rei que nós servimos e para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo? A glória eterna, morar com Deus para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que a mão do Senhor venha sobre nós. Vamos ficar de pé.